Excelentíssimos membros do painel, excelentíssima senhora moderadora, excelentíssimos senhores e senhoras presentes nesta audiência hoje aqui. Antes de tudo mais, gostava de agradecer a presença de todos e dou as boas-vindas a esta conferência cujo tema é "Este país não é para jovens? Quais os desafios da habitação para as novas gerações?". Em jeito de nota prévia, gostava de estender o meu agradecimento aos responsáveis pelo Salão Imobiliário de Lisboa, não só por permitirem à Era Portugal levar a cabo este evento, que tem como objetivo debater os temas que estão na primeira linha do que necessita de ser esclarecido e clarificado, mas também pelo facto de organizarem há tantos anos, com distinto e reconhecido sucesso, um dos momentos altos do ano para os setores da habitação e do imobiliário em Portugal. Estamos num momento em que o tema do desafio do acesso à habitação se torna de interesse nacional, sendo transversal às diferentes gerações. No entanto, os dados parecem indicar que os jovens são aqueles que sentem muito mais o impacto desta nova realidade. O número de casas disponíveis no mercado, tanto para venda como para arrendamento, tem vindo a diminuir substancialmente e, consequentemente, o preço por metro quadrado da habitação acabou por subir acentuadamente nos últimos anos. A juntar a isto, temos um contexto económico dominado por uma espiral inflacionista e também pelo crescimento das taxas de juro, que de alguma forma vieram colocar a todos nós ainda mais desafios, sobretudo para todos aqueles que, ainda estando numa fase inicial do seu trajeto profissional, procuram encontrar o seu espaço, procuram encontrar uma habitação, procuram encontrar a sua habitação. Dados do Eurostat mostram que os portugueses, os jovens portugueses, ficam em casa dos pais em média até aos 33 anos, enquanto a média da União Europeia é pouco mais dos 26 anos, mais concretamente 26,5. Tendo este cenário vindo, de alguma forma, a agravar-se ao longo dos últimos anos. A par dos fatores já referidos, o peso crescente das despesas com a habitação ou a quebra da riqueza líquida das famílias mais jovens parecem ser alguns dos fatores que mais contribuem para uma compra mais tardia da primeira habitação. Mas serão estes os únicos fatores? Bem, acho que ainda mais importante do que fazer um diagnóstico do presente, daquilo que temos, já amplamente discutido em diversos fóruns, importa discutir as ideias e apontar caminhos que ajudem os jovens a dar um passo fundamental no seu processo de emancipação. Urge, portanto, dissecar e combater este preconceito cada vez mais instituído em Portugal, no Portugal de hoje, que tanta pena nos dá, de que, afinal, este país não é um país para jovens. Esta é a problemática de base que levará a muitas outras questões e que certamente irá nortear a nossa conversa na próxima hora. Para nos ajudar a encontrar alguns possíveis caminhos e algumas das possíveis respostas, contamos com a presença de um ilustre painel de especialistas aqui à minha frente, aos quais reitero o meu agradecimento pela vossa presença, estando certo que trarão todos insights extremamente valiosos e importantes para este debate, para esta discussão. O meu muito obrigado a todos e a todos os outros usufruam de um excelente debate. Muito obrigado. Então, boa tarde. Será que o meu som está a funcionar ou não? Está? Consegue ouvir-me bem? Muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Dentro de momentos vamos ter aqui um painel bem composto. Eu queria aproveitar para agradecer ao Rui Turgal pelas palavras de abertura. Até à manifestação de 1 de Abril, que reuniu várias pessoas, muita gente, uma mancha humana bastante interessante. O tema que nos traz aqui hoje
parecia estar em crescendo, começou a ganhar força, a ser discutido, tivemos direito a um pacote de habitação, mas algumas vozes me vinham dizendo que depois da manifestação, da marcha pela habitação, este tema ia acabar por cair em saco roto. Eu estive nessa manifestação por fazer parte dessa maioria de jovens que não conseguem comprar casa na cidade onde trabalham, e isso de viver no sítio onde trabalhamos não é propriamente um luxo, e por isso queria aproveitar para felicitar a ERA também, ERA Portugal, por esta iniciativa e por reunir aqui pessoas especialistas, como dizia o Rui Turgal, para pensarmos sobre este desafio, sobre esta crise. Por mais que nos digam que as crises são cíclicas, isto não parece muito que seja cíclico, parece um problema grave que temos em frente, e é preciso enfrentá-lo com dados, com discussão e olhando para o futuro, reunindo várias pessoas que vou aproveitar sem mais demoras para chamar ao palco. Aliás, antes disso, este título desta conferência é muito vencedor, na minha opinião. Será que este país é para novos? Nem me apresentei, eu chamo-me Diana Duarte, sou apresentadora de um programa na RTP3 e na Antena 3, que todos os domingos começa por dizer precisamente este país também devia ser para novos, e nele há uma espécie de manifesto de eu acreditar que, na totalidade, este país não está a ser muito acolhedor para as novas gerações. E agora sim, vou chamar aqui à conversa para discutirmos os desafios da habitação para as novas gerações o António Ribeiro, que é responsável comercial do Banco Santander. António, muito bem-vindo, aqui ao meu lado. Vou chamar também a Filipa, aliás, vou chamar o Rui Lopes, CEO da Simplify. Muito bem-vindo, Rui. Chamo agora sim a Filipa Roseta, que é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com o pelouro da habitação e desenvolvimento local. Chamo o Alexandre Poço, líder nacional da JSD, grupo de trabalho da habitação do PSD, e também a Romana Xeres, que é professora investigadora, autora do estudo Acesso à Habitação Própria em Portugal. Romana Xeres, assim é que é. Certo, Romana? Muito bem-vindos. Eu acho que acabei aqui de trocar a ordem, mas eu olho para a ordem do painel que está no nosso guião e fica então assim esta ordem. Eu vou começar aqui já ao meu lado pelo António. António, muito bem-vindo mais uma vez. E a pergunta que não quero calar é se os bancos estão sensíveis a esta crise. Temos ouvido muitos jovens falar da dificuldade que é aceder ao crédito habitação. É mesmo assim? Eu acho que é difícil hoje aceder só ao crédito à habitação. Eu estava numa conferência também promovida pela ERA há coisa, acho que foi 15 dias, e houve um ex-presidente de um banco que disse uma coisa engraçada. Começou por dizer disso: eu quando pedi o meu primeiro financiamento, era um jovem, e não cumpria a taxa de esforço. Quando eu vi aquilo, eu propus-me também a pensar. Eu comprei a minha primeira casa em 1992. Só foi possível comprar aquela casa. Tive 2 anos e meio a juntar dinheiro para ter o sinal, para poder sinal, porque os bancos já na altura não financiavam a 100%. Depois vieram a financiar mais tarde. Tive uns anos a poupar. E precisei de fiadores, dos meus pais como fiadores, e mesmo assim o meu ordenado era na íntegra para pagar a prestação, e depois vivíamos com o ordenado da minha mulher, que acabei por casar um ano depois, por causa deste efeito de comprar casa. Por isso vejam o stress que era em 92 fazer isto. Se fosse hoje, eu não podia comprar casa. A legislação na altura. Houve um decreto-lei maravilhoso relativamente ao crédito à habitação, o decreto-lei 328B/86, que encontrou no setor financeiro um conjunto de soluções que vieram permitir aos jovens, que era a grande maioria que fazia os financiamentos de crédito à habitação na altura, permitir aos jovens ter acesso a casa. Construiu-se muitas casas, os maravilhosos projetos nasceram por todo o país, apoiados pelo Estado, sem ser apoiados pelo Estado. A sociedade civil a se juntar para encontrar soluções para a sociedade, as cooperativas, coisas maravilhosas que surgiram naquela época. E o setor financeiro também foi chamado, com projetos engraçados, de construir soluções que hoje essas soluções não são possíveis. Hoje, a dificuldade de acesso ao crédito à habitação resulta de um conjunto de normativos aos quais os bancos têm que respeitar, todo o setor financeiro,
e que limita muito a própria imaginação do setor financeiro para encontrar soluções. Isto é, eu hoje, para explicar o acesso ao crédito à habitação de uma maneira muito simples, alguém quer uma operação de crédito à habitação, eu primeiro o que tenho que fazer? Fazer o enquadramento legal dessa operação. Depois de passar o filtro de enquadramento legal, então eu vou analisar se o banco analiso o risco do ponto de vista do banco, se é possível fazer aquele crédito ou não. Exemplo, eu tenho que fazer um plano de amortizações de prestações constantes, eu tenho que cumprir os prazos impostos pela lei, eu tenho que cumprir a taxa de esforço e a avaliação de solvabilidade imposta pela lei com fórmulas impostas pela lei, que também existiam no Decreto-Lei de 1986. Também já existiam essas fórmulas, só que estas fórmulas hoje são feitas de maneira diferente. Hoje, os meus pais serem fiadores ou não ser fiadores, a minha filha tem 26 anos, aquela estatística que o Rui falava, eu se disser à minha filha, olha, eu vou ser teu fiador, não sirvo para nada, porque os meus rendimentos não podem ser considerados para o cálculo da taxa de esforço legal que é calculada. Por isso, se é difícil o acesso ao crédito, não é pelas taxas de juros que estão a ser cobradas pelos bancos, porque esta concorrência entre os bancos fez com que os spreads que hoje se praticam são spreads agradáveis. Já se praticam spreads abaixo de 1. A concorrência entre os bancos não é por aqui. Aqui é as soluções que eu posso encontrar. Sei lá, nós fazíamos muitas as prestações crescentes com bonificações decrescentes. Além de não existirem estes regimes bonificados, mas podia-se encontrar modelos de amortização que eu dizia, isto vai crescer agora, o mercado tendencialmente está a crescer, por isso eu não corro risco a crescer, depois esta curva vai descer, os salários tendencialmente poderão subir e eu consigo acomodar. A legislação não nos permite fazer este tipo, porque a legislação diz que todos os planos de amortização têm que ter uma componente de capital, mais juros, que me impede de construir cenários diferentes daqueles que nós temos. Por isso, o crédito à habitação, como modelo intelectual do dia-a-dia, é um modelo intelectual cinzento, porque não permite grande imaginação. Por isso, acho que eu acredito muito nos jovens e acredito que vamos encontrar soluções para permitir, e acho que o setor financeiro pode fazer parte da solução. Mas é um jogo de equipa, não é o banco sozinho que consegue resolver. É preciso o banco, os bancos estarem disponíveis, estão muito disponíveis. Os bancos, neste momento, o sentimento que eu tenho, por exemplo, nós no banco temos uma espada em cima de nós, a generalidade dos bancos universais, os bancos de nicho nem tanto, os bancos universais, que é, nós temos que ter uma maturidade dos nossos créditos a tender a convergir para 30 anos. Se temos esta maturidade, significa que se eu faço muitos créditos aos jovens, a minha maturidade sobe. Por isso, coloca sempre em cima da mesa dos bancos uma grande dificuldade neste tipo de convergência. E eu digo assim, mas eu sei que eu posso conceder um crédito a uma pessoa até aos 30 anos, até 40 anos, mas passa aos 30, eu já tenho que reduzir o prazo. E se eu faço muito aos 30, muitos aos meus 30, a minha maturidade média vai subir. Por isso, estamos constantemente neste tipo de jogos que nos impede de, às vezes, sermos com os riscos controlados. Não tenho memória de ter existido grandes problemas de riscos de incumprimento no crédito à habitação. Quando se fala das crises, houve um tema muito grave na promoção imobiliária. Isso houve um tema claramente grave. Hoje, nos dias de hoje, grande parte das vendas são de imóveis usados. Em número, mais de 80% das vendas que são feitas são imóveis usados. O imobiliário continua a crescer, por isso, em termos de liquidez no mercado, dificilmente vamos assistir a temas dos clientes ficaram com dificuldades e ter que entregar a casa ao branco. Eles encontram sempre soluções muito mais interessantes de colocar uma casa no mercado e procurar uma casa noutro sítio diferente que lhe permita acomodar os encargos. Por isso, existem soluções, mas também é preciso pensar no crédito à habitação para os jovens, que é espetacular, que é o nosso futuro e é das coisas que eu sou mais apaixonado, e para os não jovens, que também são pessoas, não é? E que merecem o nosso cuidado e a nossa atenção, de encontrar soluções para o setor financeiro, o poder político
o poder autárquico, de encontrar as soluções que existem, não é? Que se nós vamos vendo e lendo as utopias do imobiliário, nós encontramos é só um bocadinho termos vontade e acho que vamos encontrar soluções. Não sei se respondi à questão. Já cá voltamos. Eu agora vou passar a palavra ao elemento mais jovem deste painel. Alexandre Poço, onde é que tu estavas em 92? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Bom, em 92 estava a nascer, portanto, aquilo que sei desse tempo é só daquilo que já fiz de estudo nesta matéria. E hoje és deputado da Nação, do PSD, deputado da Nação, líder da JSD, e vamos tentar aqui controlar de alguma forma o partidarismo, mas mantendo o espírito crítico. Achas que podemos falar de um esforço por parte do partido que está no governo para gerir e solucionar esta crise? Bom, vou fazer um disclaimer inicial, apesar de ser deputado e naturalmente ser deputado da oposição. Se há coisa que eu não gosto é de processos de intenção. Ainda há dias eu dizia numa entrevista ao Observador, quando me perguntavam que a Ministra da Habitação tinha mais 4 anos do que eu, se ela não tinha essa preocupação. Eu aposto que tem, naturalmente que tem. Portanto, aqui não se trata de uma questão de intenção, aqui trata-se de uma questão de, em vez de fazermos este juízo à intenção que está na política que é decidida, é mais de perceber os resultados, não é? E aqui, nesta discussão, nós temos de perceber se queremos ou não, efetivamente, considerar que este problema merece algum tipo de opção política. Ora, a leitura que faço e que também fazemos e que também por isso motivou algumas propostas nesta área, poderemos falar em concreto, por exemplo, da questão da compra da primeira casa, é de que nós precisamos de colocar esta situação, este problema, porque senão andaremos, ano a ano, sempre nesta discussão. Saem os números do Eurostat, lamentamos-nos todos muito por verificarmos que Portugal já nem é a cauda da Europa, como nós dizemos em muitas áreas, dizemos efetivamente que é mesmo o último lugar, não há ninguém atrás de Portugal neste indicador da idade de emancipação e, portanto, concordando com esta ideia da criatividade das soluções, nós sabemos que existem alguns espartilhos regulamentares que, nomeadamente para o sistema financeiro, limitam a capacidade daquilo que a política pública pode fazer, mas, no nosso entendimento, há aqui alguma margem. E naquilo que diz muito concreto à questão do financiamento, se para nós, todos sabemos, e estão aqui pessoas do setor imobiliário, sabem, também estão aqui representantes da banca, que é impossível, por uma questão regulamentar, voltarmos a uma situação em que se financiava a 100%, ou a 110%, ou a 120%, e que, portanto, provavelmente só se tinha de fazer o cálculo à taxa de esforço e considerar ou não os fiadores, e depois fazer o plano de amortização. Nós sabemos que hoje um dos principais obstáculos é a questão do rácio LTV. Portanto, aquilo que depois impacta qual é que é a dimensão do sinal da entrada que qualquer pessoa vai ter de dar. Numa casa de 200 mil euros, que eu penso que é um valor razoável para nós assumirmos como compra da primeira casa, nós estamos a falar de que o banco só pode financiar no máximo até 180. Ora, considerando depois os salários que qualquer pessoa em Portugal consegue oferir até aos 31, 32, 33, bom, a não ser que tenha pais ricos, não consegue ter 20 mil euros, a que se somam depois, por exemplo, mais 7 a 8 mil entre IMT, Imposto de Selo da Verba, Imposto de Selo da Compra e as comissões, naturalmente. Mas isso é um negócio bancário. Mas também aqui podemos fazer uma opção. Nós, naquilo que nos importa neste momento, mais do que criticar, mais do que eu vir aqui e dizer que isto está tudo muito mal e que não foi feito nada nos últimos anos, fez-se muitas casas de papel, há muita legislação. Aquilo que para nós é importante hoje é pensar, no caso da primeira compra, qual é que é a solução que podemos pensar? Neste momento, na Assembleia da República, está uma proposta em discussão, estão várias, estão neste momento 35 iniciativas em discussão no Grupo de Trabalho da Habitação. Uma delas, naturalmente, estou mais ligado porque fui autor da mesma e que resulta também desta preocupação muito concretamente com a questão da compra, de se pensar um instrumento estatal para a questão da compra. Ou seja, nós garantimos que os bancos continuam a respeitar não só a taxa de esforço, aí não apresentamos qualquer tipo de solução, mas aquilo que diz respeito ao rácio LTV, de o Estado poder ser aqui um garante na compra da primeira casa.
E a proposta que apresentamos, e que estará agora na especialidade, e provavelmente algumas das entidades que aqui estarão, provavelmente até serão chamadas a dar um parecer escrito, ou até poderem ir à Assembleia da República a apresentar aquela que é a sua visão, é de nós percebermos que se o banco só pode financiar até, neste caso, 90%, se podemos assumir aqui uma responsabilidade contingente do Estado naquilo que é a outra parte do financiamento, estamos a falar de 10%, e a proposta que avançamos é de haver uma garantia do Estado para a compra da primeira casa até aos 35 anos, para casas até um valor de aquisição de 250 mil euros. A outra solução que nós poderíamos... Bom, há outra solução que é não fazer nada. É deixar andar e essa também seria um outro caminho. Uma outra solução, por exemplo, foi a solução que o Reino Unido testou, que é a solução do o Estado avançar com a entrada. Aí, confesso que tenho mais algumas reservas. Do Estado avançar com 20 ou 15 ou 25 mil euros de entrada. Eu confesso que tenho algumas reservas, até porque entendo que não há aqui o chamado risco moral, o moral hazard, e não há uma questão de risco de incumprimento. Os dados que nós temos do Banco de Portugal é que o risco de incumprimento é baixo no crédito à habitação e que, portanto, nós podemos avançar para esta ideia de responsabilidade contingente. É a proposta que está em cima da mesa, naturalmente conjugada com algo que nós entendemos que é uma opção de política pública, que é uma opção financeira. É de que o Estado não deve cobrar nem imposto de selo, nem IMT. Já apresentámos 2 vezes isto em orçamentos de Estado, foi chumbada. Agora, esta proposta também consagra isso. Há uma terceira tentativa de apresentar esta isenção, quer do selo, quer do IMT, na compra da primeira habitação, também balizada, 250 mil euros de valor de aquisição e até aos 35 anos, e sendo a primeira casa habitação própria e permanente. E, portanto, nós entendemos que, quer do ponto de vista fiscal, há aqui um benefício fiscal. Para nós, eu acho que devia ser, efetivamente, receita que o Estado, e neste caso os municípios, deveriam estar disponíveis a abdicar, mas também tínhamos noção de que não se resolve. Nós retirarmos só o IMT, o imposto de selo, continua lá a outra parte muito significativa dos tais 20, 25 mil euros que é preciso ter para casas deste valor. E eu penso que nós devíamos ter aqui algum tipo de solução. Se no final do dia da discussão se perceber, com o setor financeiro, com o setor imobiliário, com os decisores políticos, que não é possível avançar com uma garantia deste género, aquilo que eu penso é que nós temos de arranjar algum tipo de solução para a questão da compra. Naturalmente que há, e termino com esta nota, há também, e penso que todos vós acompanham estas discussões da área da habitação, que vencer um preconceito de dizer não, os jovens não podem ser proprietários. Os jovens só podem ser arrendatários. Eu nada tenho contra quem quer ser arrendatário. Não, e penso que também devemos ter políticas nesse sentido. Em Portugal temos um programa nacional para isso, que é o programa Porta 65, teve 24 milhões de euros em 2022, este ano vai ter 31 milhões de euros e as regras vão mudar e vão mudar num sentido positivo. As mudanças anunciadas no programa Mais Habitação para o Porta 65 vão no sentido positivo. Agora, eu penso que o país não pode ter este drama enorme de dizer a geração mais nova qualificada vai emigrar porque não consegue emancipar-se. Tem um programa que é o Porta 65, com esta verba, no total de dezenas de milhares de milhões no Orçamento de Estado, tem um programa para o arrendamento que este ano vai representar um custo orçamental de 31 milhões de euros e de dizer para a compra não temos nada. Eu penso mesmo que nós temos de avançar com uma solução. A proposta que avançámos é com esta questão da garantia para cobrir a parte que os bancos não podem financiar, mas a discussão agora está pública na Assembleia da República, portanto também poderá haver aqui um ajustamento e ser outro caminho. Eu estou muito confiante, até pelos contactos que fizemos com o setor financeiro antes de avançar com a proposta, que ela tem pés para andar e que dá confiança às instituições financeiras e que não representa uma abertura à irresponsabilidade moral e à irresponsabilidade financeira de quem quer fazer a primeira. É uma coisa muito séria comprar uma casa. Portanto, nós entendemos que o risco de incumprimento e o risco moral será mesmo muito baixo e balizamos naturalmente para valores que entendemos que são razoáveis para comprar a primeira casa. Obrigada, Alexandre. Ao teu lado está a professora Romana Xerez, investigadora, a quem agradecemos os esforços e o trabalho que tem sido feito nesta matéria. A Romana é autora do estudo Acesso à Habitação Própria em Portugal, está já envolvida num novo projeto financiado pela FCT sobre habitação, bem-estar e desigualdades no sul da Europa. E, professora, eu pergunto-lhe se o acesso à habitação se tornou, de facto, uma dimensão central na compreensão das desigualdades e, no futuro, também do bem-estar. Sei que ainda não pode avançar com números do novo projeto, mas o que é que nos pode dizer nesse sentido? Muito obrigada. Eu agradeço profundamente este convite e felicito também a organização por a relevância deste tema.
Naturalmente, cumprimento a audiência. É muito estimulante para os académicos falarem fora dos seus contextos académicos. E é muito estimulante falar para uma diversidade de um público e para falar para um público de diferentes gerações, num tema que é, de facto, tão relevante. Este tema, e alguma dificuldade que posso ter, é conter-me a falar sobre ele. Este tema é, de facto, um tema que começou a ficar com uma grande notoriedade em Portugal e os últimos acontecimentos, como refere, tornaram-no ainda mais relevante, mas ele vem sendo estudado pelos investigadores e, de alguma forma, quando nós falamos aqui destes números do Eurostat, remete-nos para uma análise comparativa de Portugal e para perceber como é que nós chegamos até aqui. E a questão dos jovens e os meus colegas de mesa, que eu aproveito também para felicitar e para cumprimentar, já falaram aqui de várias questões, todas elas muito interessantes, mas as condições alteraram-se. E, de facto, nessa alteração de condições, o que nós vimos é que há, de facto, um impacto, aquilo que nós falamos de riscos sociais, e esse impacto é muito visível em termos do acesso dos jovens à habitação. Portugal é um país de habitação própria, digamos assim. Portanto, nos anos 90, ou melhor, nos anos 80, nos anos 90 até o início dos anos 2000, houve, de facto, um enorme crescimento da habitação própria. E todas as gerações beneficiaram com isso. E o que nós começamos a ver, e, portanto, esse é um dos resultados, mas o estudo é muito vasto, mas um dos resultados, se calhar um resultado mais pequenino, mas que é muito relevante para aqui, desse estudo que nos foi solicitado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que eu aproveito também para felicitar a relevância deste estudo, porque já havia várias coisas que vinham a ser feitas em termos europeus e internacionais e havia muito pouco sobre Portugal. Portanto, nós tentámos, com os dados disponíveis, os dados do INE, fazer esta análise e percebemos que, em primeiro lugar, analisámos a habitação própria, portanto, o estudo está disponível no site da Fundação Calouste Gulbenkian, na versão em português e em inglês, e percebemos que há claramente um enorme crescimento da habitação própria em Portugal. Esse crescimento é feito a partir dos anos 80, até mais ou menos o início dos anos 2000, e o que verificamos é que há um crescimento da habitação própria em todas as gerações e houve, portanto, os últimos dados que nós tivemos foi os de 2011, portanto, o estudo já tem cerca de 3 anos, um pouco mais, e não havia ainda estes dados disponíveis do INE, e o que verificamos é que entre 2001 e 2011 houve uma redução da habitação própria nos jovens, ou seja, num grupo mais jovem, e com os dados disponíveis, portanto, os que eram proprietários de habitação entre os 20 e os 29 anos. E a questão é, quando nós fizemos isto, nós analisámos o que sabia sobre esta área e, portanto, qual é a evidência científica sobre isto. E a evidência mostra que há, de facto, uma redução da habitação própria no grupo dos jovens, e à medida que eles são mais jovens, portanto, à medida que nós caminhamos da geração milénio para a geração Z, que é esta agora mais recente, este risco aumenta. E, portanto, ele aumenta e este risco não é um risco só da dimensão privada das famílias, ele é, de facto, um risco social, ele tem uma dimensão nacional muito grande. E quando nós comparamos isto, a situação de Portugal com os outros países, nomeadamente os países da Europa, que a situação é muito semelhante, mas quando alargamos isto para uma análise comparativa em termos europeus e mesmo em termos internacionais, a situação de Portugal agrava-se. E ela agrava-se, e ela, portanto, com uma análise comparativa, ela agrava-se de uma forma muito acentuada e ela ainda é mais gravosa quando a comparamos com os outros países. E, portanto, a situação, que agora também já falaram, de, por exemplo, os jovens entre os 18 e os 34 anos em Portugal é dos países onde eles permanecem mais tempo e até mais tarde em casa dos pais. E, inicialmente, pensava-se que estas situações resultavam muito das nossas características culturais. Os jovens não eram tão independentes como noutros países, etc, etc. Por exemplo, podia ter havido um perfil diferente, que era os jovens preferiam o arrendamento, e começa-se a estudar melhor e, na verdade, isto é muito mais complexo. E eles estão em casa dos pais porque não têm condições de sair de casa dos pais, ou seja, não conseguem ter uma autonomia, não conseguem pagar uma casa. E a questão é, a situação é complexa na atualidade e ela tendencialmente será mais complexa no futuro. E é essa dimensão que é, por exemplo, a autonomia tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com o bem-estar, tem a ver com a constituição de família, tem a ver, naturalmente, com o crédito, com o banco, etc, com o setor imobiliário que se está a alterar,
mas tem a ver depois com reflexos na reforma. E, portanto, isto é uma questão de bem-estar e, de alguma forma, é uma questão de um novo contrato, digamos assim, com interesse para todos nós. E eu agora não me vou alongar mais para não roubar tempo aos meus colegas, mas certamente terei muito interesse em continuar a discutir estas questões e aprofundar melhor a dimensão deste problema e como é que, por exemplo, numa plateia, presumo, ligada ao setor do imobiliário, como é que estas mudanças podem criar novos perfis, certo? E isso é, de facto, talvez algo que nos interessa a todos nós. Obrigada, professora. Já vamos aprofundar os seus estudos que muito nos interessam nesta conversa. Passando agora a palavra à Filipa Roseta, que é vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, com o Pelouros da Habitação e Desenvolvimento Local. Filipa, como é que tem sido gerida esta crise? Medidas em concreto que estão em cima da mesa e, claro, queremos saber em concreto para os jovens. Estão a ser devidamente visados? Nós estamos a correr completamente, portanto aqui está a funcionar o microfone. Estão a ouvir bem, Filipa? Estão a ouvir bem? Então? Sim. Sim, estão a ouvir bem, pronto. É assim, na Câmara de Lisboa nós aterramos a correr, porque na verdade estamos a viver uma crise habitacional, que é por demais evidente, nós estamos lá há 1 ano e meio e aterramos a correr. O que é que isso quer dizer? Elaborámos uma Carta Municipal da Habitação que tem as estratégias para o Conselho, o que é que nós podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós estamos a fazer? Primeiro ponto fundamental, aumentar o parque habitacional e melhorar o existente. E aqui a Câmara de Lisboa tem uma responsabilidade enorme. Lembrem-se bem que a Câmara tem 23 mil habitações, é o maior senhorio do país. Para além destas 23 mil habitações, tem um potencial de construção em terrenos municipais por desenvolver, portanto, além das 23 mil, 7 mil e tal habitações. Portanto, das 23 mil, 2 mil estavam vazias quando nós chegámos. 2 mil casas da Câmara estavam vazias por atribuir. Portanto, essa foi a nossa primeira prioridade e contamos até ao final deste ano pelo menos 830 estarem atribuídas, dessas 2 mil que estavam vazias. Primeira prioridade. Segunda prioridade, desenvolver o restante território da Câmara para conseguirmos ficar com todo o parque público ao serviço das pessoas. Portanto, esta foi a nossa grande medida, foi o nosso património, aquilo que é património municipal tem que estar ao serviço dos cidadãos, tem que estar ao serviço dos lisboetas e, portanto, é aquilo que nós estamos a correr todos os dias para conseguir fazer. E, portanto, o que é que já foi feito neste ano e meio? Já demos 1.066 chaves, destas 467 já são dessas vazias e até ao final do ano vamos dar 830 habitações. Portanto, estamos com foco absoluto e com o pé no acelerador para pôr as casas cá fora, as nossas casas, as públicas, ao serviço das pessoas. Este é o primeiro pilar, aumentar o parque habitacional. Segundo pilar, melhorar o acesso. E aí temos que contar, obviamente, com a parte privada, não é? Portanto, temos que contar com todo o conjunto das 320 mil habitações que existem no Concelho de Lisboa. E o que é que nós fizemos para melhorar o acesso? Logo também, assim que chegámos, e já tem estado a aumentar cada vez mais, foi a dinamizar o programa de uma maneira quase universal, em que a Câmara paga 1/3 da renda a quem paga mais do que 1/3 do seu rendimento em renda. Ou seja, a Câmara dá um apoio à renda. A Câmara dá um apoio à renda a pessoas que estão dentro de limites de rendimento e dentro de rendas estabelecidas. Dentro disto já estamos a apoiar mais de 300 famílias. Abrimos em dezembro mais um novo concurso com o nosso Presidente, o Engenheiro Carlos Moedas, a dizer que vai até às 1.000 famílias, vamos apoiar até às 1.000 famílias, e a Câmara vai apoiar o pagamento da renda. Paga 1/3 da renda às famílias, desde que elas provem que pagam mais do que 1/3 do seu rendimento em rendas. Isto aqui é bom também para aguentar o mercado privado. Isto foi uma das nossas grandes medidas do pacote anti-inflação, que as pessoas estavam a chegar ao fim do mês, não conseguiam pagar as suas contas e, portanto, a Câmara entra e paga 1/3 da renda diretamente às famílias. Isto aqui é um apoio que também vai ajudar o mercado privado a aguentar-se na questão da inflação e a ajudar as famílias a ficarem na sua casa, para conseguirem realmente passar este período de inflação e conseguir pagar as suas contas até ao fim do mês. Neste momento, portanto, em dezembro lançámos o programa, tínhamos mais 800 candidaturas, para além das 300 e tal famílias que já estamos a acompanhar. Destas já estão validadas mais 230 candidaturas, portanto, contamos a ultrapassar as 1.000 este ano e notem que este apoio é universal, desde que a pessoa prove que tem aqueles rendimentos, que tem aquela renda, basta provar que a Câmara dá. Não há sorteios, não há, é universal para quem prove. E parece-nos que é um apoio bastante interessante para melhorar o acesso, porque, na verdade, é ao Estado que cabe este compromisso de apoiar as pessoas e não aos proprietários, não é? Portanto, é a nossa posição social-democrata aqui e, portanto, é isto que nós estamos a fazer e foi logo o segundo passo. Portanto, primeiro, o nosso parque habitacional em força. Segundo, apoio à renda e estamos a andar com essa questão. E depois, o terceiro, que é a questão de combater a pobreza.
A nossa Lisboa tem muitas assimetrias e nós temos muitas bolsas de pobreza na cidade. Mapeámos na nossa Carta Municipal da Habitação 36 zonas de pobreza, pobreza habitacional, pobreza evidente, pobreza de quem não tem uma casa de banho, e aí, infelizmente, até os mais idosos têm mais este problema. Mapear as zonas de pobreza e conseguir erradicar a pobreza em Lisboa. É o nosso terceiro e último desafio. Portanto, temos aqui grandes desafios pela frente. O que já está em curso é toda esta nossa política do nosso parque estar disponível. A segunda, de apoiar a renda e de combater a pobreza. Deixem-me só acrescentar uma que é muito importante e que está ali já o Manel a fazer imensos sinais, que é a pessoa que está com isto no meu gabinete, que é a questão de como é que nós vamos pôr os nossos terrenos cá fora. Nós não vamos conseguir ter dinheiro para construir para 7.000 habitações. A Câmara não tem este dinheiro, não existe no Orçamento Municipal este dinheiro. Então, temos que redinamizar as cooperativas. E é aí uma das coisas que nós estamos a fazer. Identificámos os terrenos que vão ser para lançar as cooperativas, qual é que é o modelo, a Câmara cede o terreno em 90 anos, as famílias pagam a construção. E os bancos, temos estado a conversar com os bancos para ver como é que conseguimos financiamento para que as famílias paguem a construção. Mas pensem agora em números. Mesmo que as famílias paguem 2.000 euros por metro quadrado de construção, estamos sempre a falar de qualquer coisa que será a menos de metade do preço de mercado, na maior parte dos sítios onde nós temos. Portanto, e 2.000 euros por metro quadrado já é caro. Portanto, no fundo aqui, vamos ver se conseguimos pôr os nossos terrenos a servir as populações, não só na parte pública para os mais pobres, mas para os jovens, principalmente para as famílias jovens. Este modelo das cooperativas parece-nos muito, muito justo e muito interessante, porque as pessoas empenham-se durante 2 ou 3 anos e ficam com uma casa para a vida durante 90 anos. Portanto, acho que com a ajuda de toda a gente vamos conseguir, pelo menos, acelerar muito daquilo que estava por fazer nos últimos 10 anos. Obrigada, Filipa, por esta primeira intervenção. Ao lado da Filipa, temos o Rui Lopes, que é CEO da Simplify, que opera na área de intermediação de crédito, transparência e soluções. Rui, gostava que nos explicasse aqui qual é esta importância da intermediação de crédito e de que forma concreta é que pode ajudar os jovens, que é o que nos traz aqui. Obrigado, Diana. Bom, o papel do intermediário de crédito, e antes de passar ao papel do intermediário de crédito, acho que podemos parar para pensar um pouco o papel do intermediário na nossa vida. Em tudo o que nós compramos, seja produto, seja serviço, temos um intermediário. Poucas coisas vamos diretamente à fonte. Portanto, num produto tão complexo como é o crédito, e neste caso como é o crédito de habitação, o papel do intermediário é fundamental. Em primeiro lugar, como disse bem, para descomplicar, para simplificar todas as soluções existentes no mercado. Temos aqui o representante do Santander, o António, que de certeza tem uma panóplia grande de produtos, mas há muitos bancos no mercado que têm muitos produtos para oferecer aos seus clientes. Então, o papel do intermediário de crédito é poder simplificar e juntar todas essas ofertas para poder oferecer ao cliente. Mas, acima de tudo, acho que há 2 pilares fundamentais para oferecer como proposta de valor pelos intermediários de crédito. A otimização do tempo, porque o cliente, desta forma, não precisa de procurar e não precisa de deslocar ao seu banco e a outros bancos para procurar as suas simulações e os melhores produtos bancários. Sabemos que hoje em dia pode ser feito online, pode ser feito por telefone, pode ser feito por e-mail, mas não há nada que presencial não se resolva melhor. Portanto, a otimização do tempo, e nós também, os intermediários de crédito, estão capacitados para poderem fazer uma análise e uma qualificação financeira do cliente, para poder prestar um melhor serviço aos bancos, entregar um processo mais limpo, para que seja analisado de uma forma mais fácil e, acima de tudo também, além da otimização do tempo, a possibilidade de entregarmos melhores propostas financeiras aos clientes, porque fazemos essa análise ao mercado e podemos fazer, então, a disponibilização de soluções financeiras para que os clientes possam tomar, acima de tudo, uma decisão responsável e sustentável no tempo. E é isso que nós queremos fazer no mercado. Neste caso, a Simplify, que é uma startup, tem dias. Também somos jovens, muito jovens, ainda somos os bebés no mercado. Queremos implementar uma filosofia de descomplicar o que muitas vezes é complicado. E qual é o papel que podem ter junto aqui da banca por forma a propor soluções mais adequadas? Eu acho que aqui o papel que podemos ter, acima de tudo, é sermos quase como uma vox pop do público, dos jovens em concreto e dos consumidores no geral. É certo que os bancos olham muitas vezes para a sua carteira, para os seus clientes, mas há muitos outros clientes que passam ao lado
e que acabam por fazer ou na concorrência ou acabam por nem conseguir contratar o seu crédito. E os bancos passam a ter uma visão muito centralizada no que é o seu saldo vivo, no que é o comportamento da carteira e tomam as suas decisões muitas vezes baseado no passado, no legacy que têm de crédito passado. O intermediário de crédito não tem uma visão global do mercado, porque lida com várias realidades, seja de clientes, seja com bancos. Eu tenho que saber qual é a melhor oferta do Santander, como tenho que saber a melhor oferta de outro banco qualquer. Né? E também tenho a noção de que tipo de clientes é que eu tenho à minha frente. Então nós trazemos uma proposta e os intermediários de crédito, e julgo que poderão estar aqui alguns também presentes, têm que ter uma ligação e têm que ter uma parceria estreita com os bancos para poderem trabalhar em conjunto. Nós, acima de tudo, somos uns parceiros para os bancos e somos originadores de negócio para que eles possam ter mais clientes, possam ter mais negócio, mas mais que quantidade, queremos trazer negócio em qualidade, ou seja, aumentar a qualidade do negócio que conseguimos trazer para os nossos bancos. Por isso, desta forma, o que nós queremos é trabalhar em conjunto, para poder desenhar as melhores soluções que o mercado necessita para os nossos jovens em concreto, porque há muita coisa por fazer. Eu ouvi o António e ouvi os meus colegas de painel. Há muita coisa e ouvi as propostas de lei que estão para sair, para serem implementadas, mas faz falta também podermos ir ao terreno e entender e fazer, até muitas vezes cliente mistério, entender quais são as reais dificuldades dos jovens no ato da compra, no ato da contratação do crédito. E eu sei que há constrangimentos do regulador, neste caso do Banco de Portugal. Eu sei que há uma legislação muito recente, tem pouco mais de 5 anos, que vem regular toda a área da intermediação de crédito e do papel dos bancos no mercado de crédito de habitação. Mas o mundo mudou em 5 anos. O que era há 5 anos uma verdade, hoje já não é. Portanto, se não tivermos uma capacidade de nos reinventar permanentemente, vamos estar sempre a dizer que o problema vem do passado, acabámos de fazer, acabámos de mudar, agora é muito difícil, agora há N soluções, e eu adorei esta ideia que o Alexandre falou na questão da garantia do Estado para colmatar a diferença no LTV. Acho que pode fazer uma grande diferença, mas há tantas outras ideias, como o António falou na questão do fiador, porque não contabilizamos os rendimentos do fiador no cálculo de rendimentos inicial e, passado 3, 4 anos, tirar o fiador do processo porque já amortizou X% no empréstimo. Acho que faz falta também, tanto o setor financeiro como o poder político, poder se sentar realmente à mesa e discutir soluções para podermos apresentar melhores ofertas para os nossos jovens. Então, Rui e António, eu, relativamente jovem, 30 anos, ambiciono eventualmente um dia conseguir comprar casa em Portugal, não sei se vou conseguir. A quem é que devo dirigir-me? A um banco diretamente ou ao Simplify? António? Acho que se dirigir onde se sentir mais confiança. São parceiros, como dizia o Rui? Sim, nós temos uma boa relação. A intermediação de crédito acho que tem um papel fundamental em ajudar o consumidor. Nomeadamente quando nós temos processos regulatórios que sai tanta informação. Um cliente pede um pedido de simulação. Hoje nós somos obrigados a dar as FINES, que é um documento espetacular, porque está padronizado e é igual em todos os bancos, por isso permite comparabilidade, só que tem tantas folhas que eu nem digo o número de folhas que é surreal. Agora, com a nova legislação, nós temos que apresentar sempre ao cliente 3 soluções. Uma solução de taxa variável, uma solução de taxa mista e uma solução de taxa fixa. Por isso, aquele número de folhas triplicou. Por isso, eu acho que a minha tese de mestrado tinha menos folhas que as simulações. E eu excedi-me, tiraram-me pontos pelo que eu excedi o número de folhas. E o intermediário de crédito ajuda, tem um papel interessante neste processo. É uma atividade totalmente regulada. O Banco de Portugal impõe que todas as pessoas que exercem a intermediação de crédito estejam certificadas, é avaliada a idoneidade das pessoas. Quem apresenta os produtos de crédito à habitação tem que ter igual qualificação que qualquer colaborador bancário, o mesmo curso.
nas entidades certificadas, por isso há aqui um esforço. Nós, os intermediários de crédito, há de ter estes tipos de intermediários de crédito, o vinculado, não vinculado e o a título acessório. Essencialmente, o que existe em Portugal é o intermediário de crédito vinculado e o a título acessório. Nós estamos a falar aqui, essencialmente, é do intermediário de crédito vinculado, que é aquele que não comercializa os produtos que trata do crédito, o mediador imobiliário medeia. O intermediário de crédito a título acessório é, por exemplo, um stand de automóveis, que vende o carro e trata do seu próprio crédito. E este intermediário de crédito vinculado atua sempre em nome do banco. Por isso o banco é sempre responsável por tudo o que o intermediário de crédito faz. Por isso o banco também lhe dá uma chancela de qualidade ao intermediário de crédito. Quer dizer, quando o intermediário de crédito faz uma venda, se a venda for mal realizada, a responsabilidade também é do banco. E o Banco de Portugal penaliza o banco se não fizer este tipo de controle. Por isso acho que neste momento a intermediação de crédito está a atingir a maturidade adequada para poder prestar um bom serviço ao consumidor. Se o consumidor ficar bem servido, o banco fica bem servido. Então aqui eu vou insistir, vou ser que sou chata, mas numa perspectiva realista, eu tornei público no início do ano que não consigo comprar casa, isto porque eu trabalho com jovens, trabalho para jovens, trabalho não me falta, tenho conseguido aumentar a poupança, mas continuo longe deste objetivo. E o meu exercício foi simples, se eu não consigo, a maior parte das pessoas à minha volta também não conseguem. Portanto, numa perspectiva realista, o que é que nós precisamos quando nos dirigimos a um banco para conseguir obter o crédito de habitação? Para uma entrada. Então, foi falado aqui que precisa de 10% de capital para a entrada, mas de acordo com o decreto-lei em vigor. Por isso, se eu tenho 10% de capitais de entrada, à partida consigo. Agora, o que eu acho que é o principal problema, e aqui acho que esta proposta é muito interessante de o próprio Estado ajudar os jovens nestes 10%, que depois com os custos fica uma coisa ainda muito mais que 6%, mas tudo espetacular. É depois o que resulta dos encargos financeiros desses 90%, se o meu rendimento é suficiente para fazer face ao encargo. E o encargo não é a minha prestação a dividir pelo meu rendimento mensal. É a minha prestação com uma taxa de juros 3% acima, estressado. Eu calculo o valor da prestação com esse stress em cima e depois recalculo isso com o meu rendimento. Que é um dos grandes debates hoje em discussão com o próprio Banco de Portugal, e que o Banco de Portugal está muito atento, nós tivemos a oportunidade, está muito atento, mas quer mais conforto da evolução para poder olhar para esta taxa este stress de taxa, quer dizer, de forma segura para não ter um efeito negativo eventuais mexidas. Por isso o Banco de Portugal está atento nisto, é algo que naturalmente não é para ser resolvido este mês, nem com esta subida de agora da meia dúzia de 1 ou 2 horas dos mais 0,25, por isso vai agravar mais este acesso. O que eu acho que o tema da discussão é se o preço que das casas que estão hoje no mercado, face aos rendimentos que eu tenho, eu vou ter capacidade para as pagar. Pois, eu queria chegar aí, Alexandre Poço, é que com os salários que se praticam em Portugal, a maior parte dos jovens está longe de conseguir ter essa poupança alguma vez em vida, a não ser que tenham pais ou alguma ajuda externa. Alexandre, eu pergunto o que é que não está a ser feito e devia estar a ser feito aqui, tu como representante desta geração e também como líder de uma juventude partidária. Só acrescentar uma nota relativamente a esta proposta que temos. Ela é nova no âmbito da habitação, mas ela existe, por exemplo, no ensino superior, com o crédito ao ensino superior e com as empresas. A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua dá muito financiamento, ou melhor, é garante de muito financiamento, em que o Estado entende que é necessário dar essa garantia. Claro que, antes desta discussão, há outra discussão, que é a questão do aumento da oferta. E nós, quando verificamos a construção de fogos nas últimas décadas, verificamos que está com um crescimento acumulado negativo de menos 85%. Ou seja, e portanto nós precisamos também de aumentar a oferta. Sabemos que existe e tem existido muito no discurso público uma ideia e que está em todos os documentos e que também está no PRR
com uma verba muito significativa de aumento da habitação pública. Nós não nos opomos, nomeadamente para os grupos vulneráveis, pessoas em situação de urgência, pessoas que nunca conseguirão ou que dificilmente conseguirão entrar no mercado da habitação. Mas também, por exemplo, para os estudantes deslocados, em que é preciso que exista investimento em habitação pública. Mas eu penso que nós não podemos ter ilusões, não é? O grande foco, ou seja, aquilo que será a força motriz do aumento da oferta, portanto, a construção de novos fogos e da disponibilização de mais casas no mercado, será sempre através do setor privado. E, portanto, eu penso que também aí há agora novidades na questão dos licenciamentos, na questão de algumas exigências que a própria legislação faz, também na questão fiscal associada à construção, nós conseguimos também ter, naturalmente, que enquanto que este tipo de soluções de legislação é mudar um decreto e ela avança, quando entramos na questão da contratação, como sabem provavelmente melhor do que eu, demora muito mais tempo. Entre avançar com o projeto, garantir o refinanciamento, passar por todas as etapas até que se consiga ter um edifício construído. E, portanto, nós também precisamos, nesta discussão, eu acredito que nós precisamos ter mais construção e acredito que ela terá de vir necessariamente dos privados. Outra discussão que se faz muitas vezes, e aqui há pouco também a Filipa Roseta também acrescentou esse facto, é de olhar, então, mas precisamos de construir mais quando temos tantas casas vazias? Aí eu penso que entramos noutra dimensão. É uma dimensão que a nós nos preocupa, que é a dimensão de nós provavelmente temos muitas casas vazias, porque as alterações ao regime de arrendamento e as alterações que estão sempre a ser discutidas no regime de arrendamento, na nossa visão, e não querendo ser muito partidário, estão a estilhaçar o elemento da confiança no mercado de arrendamento. Ou seja, nós temos tantas alterações, tantas modificações à legislação de arrendamento, ora anda para trás, ora anda para a frente, em que nós não estamos a conseguir gerar a confiança necessária para que aqueles que têm uma casa a possam colocar no mercado de arrendamento e saber que se a pessoa a quem arrendam a casa, primeiro, que não serão muito limitados naquilo que é o valor que podem cobrar. Por outro lado, se a pessoa deixar de pagar, que conseguem ter formas de conseguir reaver a sua casa. E de, acima de tudo, e há aqui uma nota que eu penso que é muito relevante, que é de nós precisamos, no nosso país, de considerar que quem deve fazer política social, quem deve fazer escolhas sociais, quem deve dizer assim, muito bem, estas pessoas têm de ser apoiadas, deve ser o Estado. Ou seja, o Estado não pode, na minha visão, mas isto obviamente como naturalmente entra-se no campo político e haverá outra visão, eu reconheço que outras pessoas têm outra visão, não é aos proprietários que nós devemos exigir política social, é ao Estado. E o Estado depois responde perante aqueles que elegem os representantes do povo. E, portanto, aquilo que deve existir é muito bem. Se o Estado entende que há aqui uma questão social, então é o Estado que deve colocar os seus meios, a sua legislação e as suas escolhas políticas para garantir que ela existe. Seja através de programas de apoio transitórios à procura, subsídios de arrendamento, isenções fiscais no arrendamento, isenções fiscais na aquisição, o que for. Agora, eu penso é que nós não podemos deslocar a discussão para esse facto. E, portanto, duas notas daquilo que considero muito importante. Nós temos de ter um aumento da oferta, temos mesmo de ter um aumento da oferta privada e temos de ter mais casas a ser construídas nos segmentos médios, porque aquilo que nós provavelmente assistimos nos últimos anos foi que houve um aumento significativo da reabilitação e da construção nos segmentos mais caros, portanto, nos segmentos mais premium, que não são naturalmente para a classe média portuguesa, e precisamos, por outro lado, de uma vez por todas, nós temos de estabilizar o mercado de arrendamento. E aquilo que se passa no mercado de arrendamento pela legislação, eu penso que tem minado a confiança. Seja para aqueles que têm contratos muito antigos, seja para aqueles que vão fazer novos contratos, nas questões da cobrança, na questão dos aumentos que podem fazer, porque senão nós estamos efetivamente a garantir que as casas ficarão sempre vazias e que as pessoas preferem ter uma casa vazia a celebrar um contrato de arrendamento com um terceiro. Professora, a Academia, a investigação, estão em contacto e em diálogo com quem decide, sente que tem havido uma reunião de esforços para solucionar esta crise e tendo em conta que o seu trabalho é público, podem consultá-lo, tem números muito interessantes. Há pouco disse que esta crise vai tendencialmente piorar. O que é que tem descoberto na sua investigação que
permita dizer isto com tanta confiança e com tanta tristeza para quem ouve. Bem, esta questão é de facto bastante interessante. Eu acho que há aqui um ponto central, que é o acesso dos jovens à habitação. E o acesso dos jovens à habitação agravou-se. E ele agravou-se de uma forma muito acentuada. E esse agravamento nós vemos, os jovens não conseguem pagar uma casa. Em primeiro lugar, eles deixaram de ser mais proprietários da habitação. Essa tendência nós encontramos-la e não temos ainda o tratamento dos dados do último recenseamento, porque eles são muito recentes, mas contamos tê-lo daqui a cerca de ano e meio, nesta análise comparativa, e ano e meio, porque precisamos de mais dados, etc., para os complementar, mas esta tendência é uma tendência internacional, é uma tendência europeia e é uma tendência profundamente agravada em Portugal e nos países do sul da Europa. E a questão sul da Europa no sentido Portugal, Espanha, Grécia, Itália, pelas características destes países, pela forma como nós chegámos até aqui, naturalmente por uma questão também que contribui para isto, que é a valorização do imobiliário em Portugal, que é interessantíssimo e que nós temos, de facto, toda a reabilitação, todo o dinamismo, toda a forma vibrante como temos nas nossas cidades, nas nossas vilas, no nosso campo, na nossa parte mais cosmopolita, mas quando nós analisamos isto do ponto de vista mais contextual, o que acontece é que este aumento do preço da habitação subiu de uma forma impressionante. E essa forma impressionante, portanto, a OCDE faz essa medição e faz isto já há vários anos. Portugal é dos países onde esse agravamento é mais forte, ou seja, entre o nosso rendimento e o preço da habitação. E esta situação está potencialmente a agravar-se mais. E, portanto, quer para a habitação própria, quer para o arrendamento. Os jovens que, de facto, têm uma escolaridade bastante elevada, têm um potencial extraordinário, mas têm um rendimento mais baixo, e essa questão é profundamente explicada por aquilo que nós temos vivido atualmente e que vale a pena explicar aqui. Nós chegámos aqui por vários fatores. Um deles, a crise de 2008, e, portanto, a crise financeira global. O rastigo para a crise foi exatamente o setor imobiliário. Portanto, há aqui pessoas que sabem muito mais do que isso e que vivem muito mais isso do que eu. Nós, na academia, estudamos com os nossos colegas, e, portanto, eu sou professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Temos vindo a estudar isto em comparativamente com outros colegas do ponto de vista nacional. Sou coautora, portanto, não faço nada sozinho, faço com os meus colegas do ponto de vista nacional e internacional, e tentámos fazer isto em Portugal, de alguma forma, contribuindo para este debate público, aproximando a academia dos problemas do país, aproximando dos vários setores e ouvindo exatamente isto e percebendo que, de facto, a situação é de uma complexidade, que nós falamos em múltiplas crises. E essas crises estão aí. A crise de 2008, a crise da pandemia e a crise da guerra na Ucrânia, exatamente com o aumento do custo de vida, nós não sabemos onde é que isto vai parar. E, portanto, esta geração tem estas multicrises como as outras não tiveram, certo? E isso, naturalmente, trará uma densificação, digamos assim, desta circunstância, e isto trará mudanças a curto, a médio e a longo prazo. E, naturalmente, há aqui vários aspectos, como, por exemplo, a questão das reformas. Isto vai ter bastante impacto no futuro de todos nós. E, portanto, como tem no futuro de todos nós, permita-me para também dizer que a política social é de todos nós, porque nós não podemos viver melhor ou pior sem ter a noção daquilo que está ao nosso lado. E a pandemia trouxe exatamente isto, a questão do fica em casa. E o fica em casa tornou ainda muito mais relevante as condições da habitação. E nós sabemos que há condições do outro lado da rua que são profundamente, que nos afetam a todos profundamente. E esta situação dos jovens, e mais uma vez, esta relevante conferência, este relevantíssimo tema, este país não é ou é para jovens. E, portanto, os jovens são um futuro de um país. Isto é um lugar comum, mas são um futuro a vários níveis. Têm criatividade, têm capacidade. Há jovens, e quando nós estamos a falar aqui destes jovens, esta geração milénio, mas esta que está a chegar, esta novíssima geração, que nós queremos saber coisas, e sabe-se muito pouco sobre isso. Diz-se, bem, os jovens têm outro perfil, pensam de outra forma. Não, mas os jovens continuam a querer ter uma casa própria.
E a casa própria é algo muito importante, é uma narrativa positiva, é algo que dá confiança às pessoas, é uma segurança na velhice. E esta questão é fundamental. Mas também outras formas. O arrendamento e todas as outras questões que podem surgir, mas, acima de tudo, situações novas que podem vir a surgir. E para essas situações novas, que de facto tem que ser uma contribuição muito alargada e pensar sem estigmas, no sentido que nós não podemos impedir o que está a acontecer, podemos mitigar os riscos. E aí a academia tem essa função e é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos compreender, disseminar, não é? No sentido de divulgar essa investigação e, naturalmente, aproximar com os diferentes setores, nomeadamente políticos, stakeholders, como, por exemplo, o mercado imobiliário, etc, etc. E há aqui aspectos muito interessantes que, para nós, fazem todo o sentido. Obrigada, professora. Eu insisto nesta questão do diálogo, porque só com concertante esforço é que podemos chegar a algum lado. E perguntar à Filipa se o PSD na Câmara e o PS no Governo têm encontrado consenso, pontos de entendimento. O que é que vos une e o que é que vos separa? Une-nos o combate à pobreza e o acesso à habitação. E nós é assim, temos que ver, somos todos pessoas e somos todos humanos e nós todos queremos dar mais casas às pessoas. Quem está no problema da habitação quer ter a habitação digna, quer dar mais casas a habitações. E nós conseguimos falar com toda a gente, quer resolver os problemas das pessoas. É para isso que nós cá estamos. Eu quero números, ao fim do dia, execução. Portanto, eu quero mais casas, mais reabilitação, mais qualificação. O que eu quero é mais números e coisas que funcionem. Portanto, a única coisa que peço é que não mandem para cima de nós coisas que não funcionam. Nós precisamos de soluções, não precisamos de problemas. Portanto, nós estamos todos, nós e não sou eu, todos os juízes da Câmara, a Gebalis, toda a gente está literalmente a correr para conseguir executar o PRR, para conseguir executar aquilo que nós temos que fazer, que é um desafio brutal à nossa frente. Portanto, e nós estamos a correr, literalmente, estavam a dizer outro dia, estamos a correr à frente da locomotiva. Portanto, estamos literalmente a correr à frente da locomotiva. É um esforço de construção, um esforço pós-serviço, um esforço burocrático, um esforço brutal. Ajudem-nos, estamos totalmente disponíveis para trabalhar com qualquer pessoa que queira ajudar, mas não nos deem mais problemas, deem-nos soluções. Mas deixem-me só sublinhar que é muito, eu gostava muito de, não sei se ainda temos outra volta ou não, mas esta ideia do contrato intergeracional na Europa é uma ideia muito importante e que acho que é importante nesta conferência falar-se disto com um título assim, que é por um lado tão triste, não é? Portanto, que isto seja o título de uma conferência, por um lado, ainda bem que estamos aqui a tentar, mas é triste, não é? Na verdade, temos isto como título de conferência e é claro, necessário, mas triste. E a verdade é que nós, na Europa, temos que ter um contrato intergeracional. Ou seja, não pode haver a ideia de que há gerações que têm menos do que outras. E não pode, é mesmo não pode. Porque não vamos dar... Isto é um problema europeu, tem a ver com toda a estrutura da Europa, com todos os direitos sociais que foram adquiridos, e uma geração que adquiriu tudo e outra que agora, de repente, não tem nada. Portanto, ou seja, isto não pode acontecer e nós temos que ter esta noção. Não pode, até pela própria estabilidade social da Europa e tudo aquilo que a Europa já conseguiu e daquilo que já conquistou. Portanto, nós estamos a lutar pelo direito à habitação, não só porque estamos a lutar contra a pobreza de quem não trabalha, a pobreza de quem trabalha, mas também pela estabilidade da própria Europa e de a nossa maneira de ver o mundo, que é ainda, diria eu, das melhores que por aí há, dos direitos sociais e da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Portanto, queria sublinhar, isto parece-nos que é importante, até no sentido da pergunta, interessa-nos muito além, não me interessa nada as questões partidárias, interessa-me sim toda a gente que está aqui para resolver o problema, que venha por bem. Venha por onde vier, do privado, do público, do misto, o que for. Queremos resultados, queremos números, queremos execução. Quem estiver aqui para fazer isso, ótimo. Portanto, nós temos que estar para os nossos jovens também. Não sei se era isso que o Manel há bocadinho fazia sinais, mas falta as residências universitárias, de certeza que ele deve estar. Não se esqueça, estamos a construir residências universitárias também, é muito importante para os jovens. Lisboa é uma cidade universitária, temos 50 mil estudantes universitários deslocados a estudar em Lisboa, 50 mil, e temos 8 mil camas. Vejam lá onde é que como é que isto, qual é que é a equação. E nós temos estudantes que não vêm estudar para Lisboa porque não conseguem casa, é a morte. É a morte do país. Eu estudei numa residência universitária e sei a diferença que faz. Nós, neste momento, temos 5 minutos e eu gostava, Filipa, de agarrar justamente no título que nos junta aqui e atribuir 1 minuto a cada um de vocês para responder a esta pergunta, não é? Se este país é, de facto, ou não, para jovens, quem é que é o mais otimista, menos otimista? Começamos aqui por si, António. Não, eu acho que este país, na instituição que representa, o Banco Santander, é o exemplo de um banco que sempre acreditou nos jovens. Nós, pelo apoio que fazemos nas universidades, pelas bolsas que nós atribuímos, por isso,
na visão do Santander, tudo começa nos jovens. Devemos ser o banco que mais conta abre aos jovens. Quando entram para a universidade, lá está o banco a querer abrir a conta aos jovens. Em crédito à habitação, se nós considerarmos o jovem até aos 35 anos, vamos considerar até aos 35 anos, temos 1/3 da nossa produção, fazemos um esforço diabólico para conseguir acomodar nos nossos limites todos os jovens que queiram crédito à habitação. Estamos a fazer o máximo para enquadrar dentro dos limites legais e respeitando as normas que nos impõem, respeitando que todas elas têm uma lógica e um motivo. Por isso nós, e eu pessoalmente, como tenho uma filha de 26 anos e um filho de 15, eu acredito muito nos jovens, e uma das coisas que me revejo é: eu não queria que a minha filha e o meu filho tivessem menos que eu. Acho que isso não é normal. E acho que a minha geração tem a obrigação de tentar evitar que isto aconteça. Começam a haver cada vez mais estatísticas a dizer que isto vai acontecer. Isto é um drama. É um absoluto drama. Mas também gostei muito. E eu comprei uma casa numa cooperativa. E acho que foi dos exemplos mais maravilhosos da sociedade civil se juntar para resolver um problema da sociedade. E um dos temas hoje que temos é que nós, de facto, temos um problema é preciso construir mais imóveis. A iniciativa privada tem que construir mais imóveis e tem que construir, mas a iniciativa privada tem que ter resultados. E porquê é que eu construo um imóvel para um segmento alto porque eu ganho mais dinheiro com isso? Por isso há muitos exemplos maravilhosos. Eu gosto muito da cidade de Nova Iorque, e há uns tempos atrás, um exemplo: para eu construir um determinado edifício naquela cidade, em determinadas zonas, eu tenho que ter uma cota para dedicar à população. Senão eu não dou capacidade construtiva. Eu dou capacidade construtiva em resultado de uma cota que é atribuída a casas com um preço mais baixo, para permitir que a integração das sociedades, a integração de viverem pessoas com diferentes rendimentos, uma utopia. Mas para viverem numa cidade maravilhosa, nos centros, ter acesso a toda a gente. Acho que é uma ideia bonita de nós acreditarmos nesta utopia de vivemos em comunidade. Mas nós acreditamos muito. Muito bem. Pode vir ao Santander. Vou investigar. Rui, notas finais. Este país é ou não é para jovens? Claro que tem, claro que é. Estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Este país tem que ser para jovens. Eu falo com conhecimento de causa. Os últimos 5 anos passei fora. Vivi em São Paulo. E nós temos um país inacreditável. Sol, no dia 3 ou 4 de maio, que estamos. Bom tempo, boa gastronomia, boas pessoas. Eu, sinceramente, acho que cada um de nós tem um papel, cada um de nós que estamos aqui nesta sala, tem um papel para contribuir para que este país seja para jovens. Se cada um de nós, e trabalharmos em conjunto, e através de muitas ideias que surgiram aqui no painel, podemos colocá-las em prática, claramente este país será para jovens. Não tenho dúvidas nenhumas. Será para jovens, Filipe, mas é, atualmente? É um país magnífico, que obviamente é para toda a gente e também para os nossos jovens. Um país de sonhadores e fazedores, pessoas que fazem e pessoas que sonham. Foi e sempre será um país de sonhadores e fazedores. É a nossa cultura, é o nosso país e seremos sempre. Fazemos e sonhamos e vamos sempre mais além, e vamos sempre mais além e seremos sempre. Eu só quero deixar aqui uma nota que não... Às vezes as pessoas esquecem-se. Quem escreveu na Constituição, estávamos a falar nisto antes da conferência, quem escreveu na Constituição o direito à habitação era uma jovem com 26 anos. Quem escreveu na Constituição o direito à habitação era uma jovem com 26 anos, que eu tenho a sorte de ser a senhora minha mãe, que era deputada constituinte, uma das 6 mulheres deputadas constituintes que escreveram a nossa Constituição. A nossa Constituição é escrita por jovens, o nosso Parlamento era jovem, completamente revolucionário. A nossa Constituição é jovem. Portanto, que venha, que nasça e que reviva e que os nossos jovens se lembrem disto e que nós estamos cá para garantir que esse contrato intergeracional será cumprido. Tudo faremos, tudo farei para que esse contrato intergeracional seja cumprido. Alexandre. Então,
Assim, não há nenhum mandamento ou não há nenhuma lei divina que tenha condenado este pedaço de terra no globo a ser algo que os outros conseguem, não é? E nós não conseguimos. Portanto, eu acredito que nós temos aqui um grande desafio que até vai para lá da habitação, que é a questão da pobreza. Esse, eu diria que é o maior desafio do nosso país. Nós conseguimos vencer muitos desafios. Quando pensamos, por exemplo, nas qualificações, nós conseguimos, no espaço de algumas décadas, acelerar face à Europa e conseguimos, por exemplo, até garantir que nas novas gerações, hoje até já comparamos com muitos países, até melhor naquilo que diz respeito às qualificações superiores. E, portanto, não há aqui nenhum castigo divino que o país não possa ser um país em que os jovens têm futuro e em que os idosos têm presente. Ou seja, portanto, eu acredito que sim, que Portugal é um país de futuro e temos de nos focar a conseguir retirar pessoas da pobreza e a conseguir que o nosso país cresça muito mais do que aquilo que cresce, para que se consiga cumprir também um dos sonhos que nos levou primeiro à democracia e depois à então Comunidade Económica Europeia. Era ter uma qualidade de vida e um nível de bem-estar social das sociedades mais ricas da União Europeia. É para aí que nós temos de apontar. Professora Filomena Xerez. De facto, para mim agora é muito bom falar depois daquilo que já ouvi e eu acho que de uma forma muito inspiradora. O caso da arquiteta Helena Roseta, que conseguiu, de facto, este grande feito e que a Constituição portuguesa é nestes direitos sociais um dos exemplos mais emblemáticos do ponto de vista internacional. Na verdade, passadas várias décadas, chegamos a uma situação muito complexa e a questão é este país, do qual eu sou uma profunda admiradora, eu amo Portugal, amo, de facto, aquilo que nós somos, a nossa cultura, as nossas pessoas, as nossas características, naturalmente, temos algumas coisas que devemos melhorar, mas isso é um enorme desafio de todos nós, e temos uma geração de jovens extraordinária. E é uma pena que tenhamos, de alguma forma, perdido algumas oportunidades que estão agora em cima da mesa, digamos assim. Por exemplo, o programa Mais Habitação tem muito pouco, tem pouquinho para a juventude. E, portanto, tem pouquinho para a juventude, tem o programa Porta 65. O programa Porta 65 é um programa que foi criado no final dos anos 90 e, portanto, não foi no final dos anos 90, um bocadinho antes, numa situação completamente diferente e perante a situação atual e perante o contexto que nós vivemos é pouco e precisamos de muito mais, porque aquilo que vocês disseram, que é, por exemplo, a questão da pobreza. Uma das questões que nós estamos a falar isto e discutirmos este país é ou não para jovens, e discuti-lo do ponto de vista da habitação, é que se compreende, pela evidência científica, que a habitação está a empurrar as pessoas para a pobreza. A palavra agora é minha. As pessoas estão a ser mais empurradas para a pobreza, especialmente, e aí é que é a questão, os jovens de famílias que não têm património habitacional. O património imobiliário é uma das riquezas maiores da classe média. Essa classe média está a perder exatamente esse património e isso tem uma consequência. E a questão é que os jovens, cujas famílias têm esse património e, portanto, que é transferido de forma intergeracional, isto é uma coisa extraordinariamente importante do ponto de vista das políticas públicas, com impactos bastante relevantes, isso está, de facto, a afetar. Ora, num contexto como o contexto de Portugal, com o número de pobreza que tem, apesar das transferências sociais, e com esta questão que nós vivemos, nomeadamente com esta situação multicrises, ora, teremos todos nós de fazer muitíssimo para que este país seja para jovens. E eu estou certa que é este contrato nacional que tem que ser feito, que é, nós temos recursos escassos, e, portanto, temos que saber estes trade-offs, estes compromissos entre os mais idosos, que são extraordinariamente importantes e que também eles têm muitos problemas, que é exatamente o pagamento das pensões, o acesso à habitação, etc., etc., os apoios, as transferências, tudo isto. É isto que faz de nós. E quanto melhor nós vivermos, melhor será o país. E os jovens estão, de facto, no centro desta condição. Muito obrigada, já gastámos o nosso tempo. Obrigada a vocês por terem estado connosco, obrigada ao painel e espero que possam continuar a trabalhar para que efetivamente este país um dia seja para os jovens. Obrigada.